Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre epistemologia ou teoria do conhecimento. E nós vamos fazer isso tentando responder uma questão filosófica clássica que é: o mundo existe? Que certeza nós podemos ter de que o mundo que percebemos à nossa volta realmente existe? E se o mundo de fato existir, ele é da forma como nós o percebemos? Se a gente responder dizendo que o mundo existe porque nós podemos ver, sentir ou então ouvir coisas que parecem externas à nossa própria consciência, isso levanta outra pergunta ainda. Seriam os nossos sentidos uma fonte segura de conhecimento? A pergunta pela existência do mundo é essencialmente filosófica, no sentido de que ela suscita inúmeras outras questões relevantes, presentes também em vários outros problemas teóricos. Só que esses problemas teóricos, no entanto, eles não vão interessar a todas as pessoas. Essa é uma daquelas questões filosóficas sem interesse prático imediato, de maneira análoga às principais descobertas da astronomia. O que vai interessar, por exemplo, ao João da Esquina se existe um buraco negro no centro de nossa galáxia? O que isso vai mudar no cotidiano do João da Esquina? E o fato, por exemplo, de haver um oceano subterrâneo em Encélados, que é uma das luas de Saturno, bom, isso vai deixar a conta de água do João da Esquina mais barata? Então percebam que essas questões que são um pouco afastadas do nosso cotidiano, elas não vão desinteressar o João da Esquina pelo fato de serem filosóficas, né? Mas até mesmo questões da ciência, questões da astronomia não vão interessar ao indivíduo que está ocupado demais com o cotidiano e não consegue se afastar disso para a reflexão. Mesmo que essas descobertas, por exemplo, essas descobertas astronômicas, espaciais, elas abram a perspectiva de uma colonização humana fora da Terra, isso não aconteceria na geração do João da Esquina, de modo que esses investimentos científicos não são do seu interesse prático imediato. Então, perguntar filosoficamente se a realidade é mesmo da forma como nós a percebemos, ou então perguntar se o mundo existe, que é o que a gente vai fazer nesse episódio aqui hoje, não é mais interessante do que tais descobertas astronômicas. Acompanhe. Antes de iniciar, 2 breves recados. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade de tempo, pois não há data nem de início nem de término para você concluir, e você ainda recebe um certificado ao final. O acesso ao curso é vitalício. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão lhe preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Sartre e etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio, ou então o link que você encontra em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de você contribuir com a existência deste trabalho é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Então, de volta ao nosso tema, o mundo existe. Nós já afirmamos que esse tipo de questão, perguntar sobre a existência do mundo, parece uma questão filosófica maluca, e até mesmo uma questão inútil. Só que nós já afirmamos no início do episódio que essa é uma questão interessante porque ela vai suscitar inúmeros outros problemas que são muito importantes para a ciência. Então vejam que esse tipo de pergunta, de investigação, está muito mais próximo da ciência do que do interesse prático cotidiano. Assim como a descoberta de um oceano subterrâneo em uma das luas de Saturno, ou então investigar como que é a superfície de Plutão. Isso de fato não interessa a ninguém no planeta Terra de uma perspectiva prática, imediata do cotidiano. Então, embora essa questão ela não interesse ao João da Esquina, ela sempre me interessou, isso desde a minha infância.
Eu me lembro que quando criança eu costumava andar pelas ruas imaginando que a qualquer momento eu poderia acordar na areia de um deserto e perceber então que toda a minha vida até aquele momento tinha sido apenas um sonho. Muitos anos depois, quando eu li Descartes pela primeira vez, eu me lembrei desses devaneios infantis que eu tinha e eu acabei descobrindo que essa era, na verdade, uma grande questão epistemológica. A epistemologia é uma das áreas da filosofia e ela vai estudar o conhecimento, o que é o conhecimento e como nós podemos obtê-lo. Na cultura popular, o filme Matrix é o principal divulgador deste tema, sobre o que é a realidade. E o filme coloca a questão: há uma realidade alternativa que existe apenas na mente, sendo capaz de se apresentar à nossa consciência e ser percebida através de nossos sentidos? Qual que é a verdadeira realidade no filme Matrix? Nós podemos dizer que uma é mais real que a outra? E se nós estivermos presos na Matrix nesse exato momento, como é que a gente sai dela? Essa pergunta nos leva a outra questão filosófica muito interessante, que é a seguinte: se nós percebemos algo, isso prova que esse algo existe? Bom, os amigos imaginários de um esquizofrênico, por exemplo, eles podem ser para o esquizofrênico tão reais quanto qualquer um de nós, mas nós não somos da mesma opinião. Um outro exemplo de como os sentidos nos enganam, a gente encontra em pessoas que perderam partes do corpo, como uma perna ou um braço, por exemplo. Algumas pessoas, elas ainda continuam sentindo dores ou então até mesmo coceira em membros que não possuem mais. Isso nos mostra que os sentidos, eles podem nos enganar. E se nós queremos um conhecimento seguro e irrefutável do mundo, este pode não ser o melhor ou o único caminho, ou seja, o caminho dos sentidos, ele não vai se apresentar como o mais seguro, porque os sentidos, eles nos enganam às vezes. E percebam que, para a vida cotidiana, isso não representa nenhum perigo, na maioria das vezes. Agora, se a gente está falando de ciência, se a gente quer uma base segura para o conhecimento, uma base indubitável, então a gente não pode levar os sentidos em consideração. E essa foi a posição do René Descartes. O filósofo francês René Descartes, ele é um racionalista, o que significa que ele duvida dos sentidos. O René Descartes, ele afirma que o conhecimento seguro, ele deve ser alcançado unicamente através da razão, pois este seria o único caminho seguro para fundar uma nova ciência. E era isso que interessava ao Descartes. Ele é racionalista por quê? Porque para ele o conhecimento é adquirido através da razão. E ele considerava a razão como a forma ou o meio mais seguro para isso. O Descartes, ele nos pergunta como é que a gente pode ter certeza se nesse exato momento a gente está acordado ou sonhando, tendo em vista que alguns de nossos sonhos parecem tão reais. Então, o Descartes, ele vai duvidar da existência de toda a realidade, de modo, então, a chegar àquela clássica descoberta que você já está cansado de ouvir, que é: penso, logo existo. Isso quer dizer o seguinte: olha, eu só posso ter certeza de que, se eu estou pensando, eu tenho que existir para isso. E o mundo que eu percebo à minha volta, ele pode ser a criação de um gênio maligno que está me enganando. O que é que me garante que tudo que eu estou vendo aqui agora não é a criação de um gênio maligno? Eu não tenho nenhuma garantia sobre isso. Então Descartes fala: olha, eu estou duvidando de que tudo existe, mas se eu estou duvidando, eu estou pensando. E se eu duvidar disso, eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Então, por isso que ele chega a essa descoberta do penso, logo existo, porque se eu estou pensando, eu tenho que existir para isso. Mas essa é uma questão que até mesmo filósofos posteriores vão discordar, porque até a certeza sobre este eu, ela pode ser questionada. O David Hume e o Nietzsche, por exemplo, são dois filósofos que questionaram este eu. Porque em nossos momentos de introspecção, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, a gente não encontra um eu. O que a gente encontra quando a gente olha para dentro de nós? Nós encontramos sensações, sentimentos, pensamentos e etc. Nós acreditamos que tudo isso que nós encontramos em nossa consciência pertence a um eu. Só que esse eu é apenas uma hipótese que nós criamos, um pressuposto. Mas fechando esse breve parênteses aqui sobre essa questão do eu, voltemos ao questionamento principal do Descartes que nos interessa aqui, que é:
Eu duvido dos meus sentidos, eu duvido de tudo. Pode ser que um gênio maligno tenha criado este mundo para me enganar. Eu só posso ter certeza de que, se eu penso, eu tenho que existir. Esse é o principal, essa é a questão filosófica colocada pelo Descartes. Agora, uma versão contemporânea desse problema de Descartes é uma teoria chamada de cérebro no tanque. Essa teoria ela afirma que pode ser o caso que você seja apenas um cérebro mergulhado em componentes químicos sendo manipulado por cientistas. Então, todas as nossas percepções e crenças teriam sido manipuladas por estes cientistas, e uma dessas crenças seria a de que a ciência atual não é capaz de executar tal experimento. Uma forma de fazer com que você jamais duvide da realidade a que eles estão te induzindo. E, de fato, pense bem, que prova que a gente pode ter de que nós não somos apenas um cérebro mergulhado em um tanque e de que as nossas crenças estão sendo controladas por cientistas? Percebam que enquanto Descartes falava que a realidade pode estar sendo criada por um gênio maligno que quer me enganar, essa teoria contemporânea vai falar sobre cientistas, que estão manipulando o nosso cérebro que está em um tanque. E, de fato, se nós formos unicamente um cérebro em um tanque, como é que a gente pode descobrir isso? Porque tudo que nós temos são percepções. Quando nós dizemos que nós estamos vendo algo, na verdade a gente está tendo uma percepção visual, mas a gente não pode dizer que está tendo acesso ao próprio mundo, ou que, caso o mundo exista, nós estamos percebendo o mundo exatamente da forma como ele é. Todo conhecimento ele vem da experiência, Todo conhecimento passa pelos sentidos. Agora, como é que a gente pode saber se a nossa experiência corresponde exatamente aos objetos percebidos? Uma maneira de fazer isso seria se a gente pudesse comparar a nossa representação mental que nós possuímos de um objeto com o próprio objeto em sua forma pura, da forma como ele está no mundo. Agora, quem seria capaz de fazer isso? Nós não temos acesso a nada no mundo a não ser através dos nossos sentidos, da nossa percepção, de modo que não existe um ponto de vista neutro que poderia comparar a minha percepção do objeto com o próprio objeto em sua forma pura. E de uma perspectiva evolucionista, talvez seja o caso de que os nossos sentidos se desenvolveram de modo a nos mostrar o mundo não exatamente da forma como ele é, mas de maneira a garantir a preservação da espécie. Então, pode ser que a gente perceba o mundo de uma forma que nos é útil para sobreviver, e não exatamente para nos contar a verdade sobre ele. Percebam que enquanto alguns filósofos já haviam falado que talvez a gente não perceba a realidade como ela é, porque os sentidos nos enganam, de uma perspectiva evolucionista pode de fato ser este o caso. Talvez a nossa visão ela tenha se desenvolvido de tal forma a ser útil para a sobrevivência. Mas quem disse que o útil é verdadeiro? Antes da teoria da evolução, alguns filósofos como George Berkeley, Immanuel Kant e Arthur Schopenhauer já haviam colocado em questão, já haviam colocado em dúvida a existência do mundo, ou pelo menos a nossa percepção sobre a própria coisa em si. Nós vamos passar rapidamente por esses filósofos logo após a nossa breve pausa musical.
Nós havíamos falado que uma maneira de verificar se a nossa percepção do mundo corresponde de fato ao mundo como ele é, seria chamando um juiz. Seria trazendo um juiz para o jogo, como se fosse Deus, para ver o seguinte: olha, o objeto é assim, eu tenho uma percepção imediata do objeto, uma percepção que não passa pelos sentidos, você percebe assim, então eu posso dizer que a sua percepção está correta. Agora a questão é, quem que é esse juiz? Esse juiz ele não existe. A gente não tem ninguém, porque qualquer outro ser humano também está preso em suas percepções. De modo que nós podemos dizer que nós estamos, de certa maneira, presos em nossas percepções, de que toda a realidade só existe em nossa mente através da percepção que nós temos dessa realidade. Isso que eu acabei de descrever é chamado na filosofia de idealismo. O idealismo ele é, de certo modo, uma corrente filosófica muito plural. Não existe um único tipo de idealismo. Há debates dentro da corrente idealista, mas essa é uma de suas características. E um dos principais representantes dessa posição foi um filósofo chamado George Berkeley. Ele nasceu em 1685 e morreu em 1753. George Berkeley foi um filósofo irlandês. Ele é um filósofo considerado empirista, idealista e imaterialista ao mesmo tempo. Essa é uma posição interessante, do imaterialismo, porque ele afirma que a matéria absolutamente não existe. É uma posição bem radical na filosofia. O Berkeley vai ser um dos filósofos que vão dizer que nós só podemos conhecer a nossa realidade mental. E essa ideia ela pode parecer um pouco extravagante, só que a própria experiência cotidiana vai mostrar que essa posição filosófica faz sentido. Por mais que pareça extravagante, ela faz sentido. Vejam só então um exemplo. Eu estou vendo em minha frente, ao meio-dia, uma árvore com folhas verdes. Eu não tenho percepção, no entanto, da cor verde das folhas dessa mesma árvore à meia-noite, quando está escuro. Bom, nós sabemos que não é o caso que as folhas mudaram de cor, mas sim que a minha percepção foi alterada por causa da luz. Como assim? Ao meio-dia a folha é verde, à meia-noite ela não está mais verde, eu não vejo ela como verde. Não, a questão não é que a folha mudou de cor, é a minha percepção que foi alterada por causa da luz, porque as folhas elas são compostas de átomos e moléculas que absorvem e refletem determinadas frequências de energia eletromagnética que resulta em nossa percepção de que ela é verde. Então percebam que esse exemplo simples cotidiano vai mostrar como que nós somos dependentes da nossa percepção e que a gente não está tendo acesso à coisa em si da forma como ela exatamente é. E nós mencionamos agora uma palavrinha muito importante, uma pequena expressão muito importante que é a coisa em si. A coisa em si é um termo filosófico, é um termo técnico que foi utilizado pelo filósofo alemão Immanuel Kant para se referir ao mundo como ele é, independente de nós. Nós não podemos saber como a coisa em si realmente é, porque nós recebemos do mundo apenas um amontoado de sensações que, em si mesmos, eles não possuem forma alguma. Somos nós que, enquanto sujeitos do conhecimento, nós vamos dar forma às sensações que recebemos através de nossa percepção e nós vamos construir os objetos que acreditamos estarem no mundo. A crítica da razão pura do Kant vai lidar basicamente com essa questão. O Kant vai tentar mostrar que como que o mundo é, de certa maneira, uma construção do próprio sujeito que conhece. Porque uma perspectiva filosófica mais ingênua e anterior a Kant considerava que nós somos passivos, que nós estamos ali recebendo impressões do mundo da forma como as coisas realmente são. De modo que eu estou aqui sentado passivamente e olho para a minha frente, eu estou vendo uma parede branca, então um empirismo ingênuo ele vai pensar que de fato existe uma parede branca que está enviando essas sensações para mim e eu passivamente estou percebendo o mundo como ele é. O Kant vai mostrar que não, que nós recebemos um monte de sensações que em si não tem significado algum, que em si não tem forma alguma, e é através da razão, através do entendimento, melhor dizendo, é que o mundo vai ser construído em nossas mentes, em nossas cabeças. O mundo é uma construção do sujeito e o Kant tem uma obra imensa, uma obra muito rica e também difícil de ler para mostrar como que nós fazemos isso.
como que nós pegamos um amontoado de sensações que estão vindo do mundo exterior e aplicamos forma nisso para construir os objetos que conhecemos. Na esteira de Kant, temos ainda outro filósofo alemão, que é o Arthur Schopenhauer, que em sua obra O Mundo como Vontade e Representação, afirma que o mundo é minha representação. O Schopenhauer veio dizer que entre mim e a realidade há sempre o intelecto, de modo que eu não posso ter um acesso direto ou então sem filtro à realidade. Então, ao invés de objeto, na obra de Schopenhauer, a gente tem sempre o que? A representação, que é dependente do sujeito e sem o qual ela não existe. Isso aqui que é interessante, Não existe uma percepção direta da realidade sem filtro. Os nossos sentidos eles vão funcionar como uma espécie de filtro. E aí a gente volta àquela questão. A gente precisaria de um juiz externo, de um juiz que não tivesse percepções sensoriais como a gente, para dizer se as nossas percepções de fato correspondem a como as coisas são. Mas este não é o caso. Vamos fazer agora uma reflexão sobre esta reflexão que nós estamos fazendo aqui, Porque a gente está aí nesse impasse, Nós estamos presos em nossas percepções, não sabemos como o mundo fora de nós realmente é. E o pressuposto filosófico de toda essa questão é a dualidade sujeito-objeto. Porque se nós partimos do ponto de vista que nós somos um sujeito independente do mundo, tentando conhecer este mundo, é praticamente impossível evitar essa incognoscibilidade do mundo externo. O Descartes, por exemplo, ele teve que recorrer a Deus para garantir não só a existência do mundo, mas também que as propriedades divinas são incompatíveis com a de um gênio enganador. Filosoficamente, essa não é uma resposta satisfatória, e é por isso que a dúvida metódica de Descartes é mais relevante do que as soluções que ele propôs para restabelecer a certeza sobre tudo aquilo do qual duvidou. Essa é uma questão interessante na filosofia do Descartes, porque primeiro ele vem com uma dúvida radical, ele quer jogar toda a tradição por terra, ele duvida da existência do mundo, duvida da existência do seu próprio corpo, mas depois ele vai restabelecer todas essas coisas. Até um comentador da época falou assim: Descartes, você duvida de tudo para depois voltar a deixar a filosofia exatamente como ela era antes de você. E é por isso que o que ficou de Descartes é a sua dúvida radical e não as respostas que depois ele tentou dar, porque depois ele vai, por exemplo, dar um argumento filosófico para provar a existência de Deus, ele vai mostrar que Deus não pode ser um gênio enganador e que, portanto, eu conheço o mundo como ele é, porque Deus não me engana. Bom, mas isso filosoficamente não é tão interessante quanto a sua dúvida. E mesmo Immanuel Kant, que tentou responder tanto ao ceticismo radical de David Hume quanto ao idealismo do George Berkeley, o Kant também não conseguiu nos trazer a certeza de que conhecemos o mundo realmente da forma como ele é. Então a situação só vai começar a mudar de figura quando o Hegel questionar a dualidade sujeito-objeto, que, segundo ele, permaneceu como um pressuposto inquestionável na filosofia crítica de Kant. E é por isso que o Hegel fala: o Kant fez uma filosofia crítica, só que ela não foi crítica o suficiente, porque Kant jamais duvidou, jamais colocou em questão a dualidade sujeito-objeto. Mas isso seria um tema para um outro episódio. A questão que fica é: como é que você pode responder a isso com a base filosófica que você já tem? Como é que você pode provar que você não está em um sonho, ou que você não é um cérebro em um tanque, ou que você não está sendo enganado por um gênio maligno? Ou então, como é que você pode, pelo menos, provar que você de fato tem percepção do mundo como ele é, de que os seus sentidos, de uma perspectiva evolutiva, eles de fato estão mostrando o mundo como é em sua verdade, e não de maneira que é meramente útil para a sobrevivência. E lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio e você pode ser um apoiador desse nosso trabalho através do Apoia-se. O link também está na descrição deste episódio, ou então contribuindo com qualquer quantia através de nossa chave Pix, que é filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo episódio.